Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, com certeza. O movimento Mosaico, a gente vem acompanhando ele mesmo à distância, né? Há algum tempo. E estamos muito felizes de saber que vocês estão engajados numa tarefa tão importante, que é conectar pessoas, né? Conectar propósitos, missões, engajamentos. E a gente sabe como que essas redes que nós estamos construindo, elaborando, são importantes para uma série de questões que são urgentes, que estão profundamente ligadas à nossa vocação enquanto cristãos, à nossa vocação na glorificação de Jesus. E esse tema é um tema muito interessante, é um tema que a gente já veio trabalhando. Nós temos lá em Belo Horizonte, a ABU organiza todo ano a Semana do Cristianismo, né? E nós estivemos falando sobre esse tema no último evento dessa natureza. Falamos também sobre isso na série de palestras que o Labri realizou em parceria com o Movimento Igreja na Rua, em BH. Nós fizemos uma série sobre educação política, claro, numa perspectiva cristã. Não sei se vocês sabem, no ano passado, as manifestações de junho do ano passado, nós tivemos uma presença cristã evangélica muito grande nas manifestações de rua em BH, e tão grande que a gente ficou preocupado, porque muita gente estava indo para a rua sem saber ou como se posicionar em termos políticos. E essa preocupação foi uma preocupação que nasceu do coração de vários jovens pastores que estavam participando das manifestações. Foi muito engraçado, porque eu estava num projeto social na periferia, no outro lado de Belo Horizonte, e de repente meu Twitter lá, o pessoal tudo falando, o pessoal está indo para a rua, não sei o quê. Eu fui monitorando no Twitter, falei, gente, eu tenho que ir para esse negócio e tal. Eu saí da minha casa a pé lá da Pampulha, né? Cheguei com o pé cheio de bolha, né? Na Abraão Carão, o helicóptero já estava jogando os gases lacrimogêneos lá de cima, e aí eu olhei para um lado, vi pastores, amigo meu, jovens, todo na rua, falei, o que vocês estão fazendo aqui? E aí o pessoal falou assim, não, a gente tem que ter uma participação e a gente precisa se educar politicamente para fazer o que a gente está fazendo. E aí nós decidimos lançar uma hashtag na web, a hashtag era Igreja na Rua, por onde a gente circulava alguns artigos e circulava algum material para a galera ter uma orientação política básica, até para se posicionar diante de uma manifestação que foi muito plural, né? Foi muito curioso, porque assim, no ápice das manifestações, a gente ia para a rua e era muito legal, porque você tinha o sindicato dos bombeiros civis de um lado, o movimento LGBT do outro, e tinha os monges beneditinos na frente, e aí você tinha o pessoal do candomblé. Então, assim, o movimento estava muito, muito plural, né? E o pessoal, às vezes, por exemplo, era muito comum a gente começar a chegar nas manifestações e, de repente, vinha a galera do movimento feminista, LGBT, falar, o que vocês vão fazer aqui? Homofobia e tal. Aí a gente tinha que, né, falar, não, calma, a gente está aqui para uma causa relativamente comum e tal. E foi muito curioso, porque a gente tinha que educar o pessoal a se posicionar dentro de um espaço tão plural, como foram as manifestações, a chamada Marcha do Vinagre, né, ano passado, e teve vários apelidos aí. Então, a partir disso, a gente começou a criar uma liga muito interessante, fizemos algumas assembleias. Era curioso, porque todo tipo de movimentação política em Belo Horizonte estava sendo monitorada pelo poder público, né? E a polícia militar aparecia assim, nas assembleias. Foi curioso, porque a última que nós tivemos, a polícia militar chegou com um ônibus, né? E aí os policiais todos foram lá, se organizaram na Praça do Papa, e a gente fez assim, um encontro meio fora do eixo dos movimentos maiores que estavam tendo, e aí a gente fazia uma roda para orar, né? Então, de repente, a polícia chegava e falava, o povo está orando, não está quebrando nada e tal. Então, era interessante. E aí, nesses encontros, a gente definia alguns traços, algumas estratégias para o movimento Igreja na Rua, e a gente decidiu fazer um ciclo de palestras em parceria com o Labri. Não sei quem conhece o Labri aqui. Quem já ouviu falar do Labri? Levanta a mão. Muita gente conhece. E aí o Labri fez uma série sobre educação política. E um dos temas que eu trouxe para essa série foi sobre o cristianismo e a relevância pública do cristianismo, né? Bom, gente, para a gente entrar mais diretamente nesse tema, o tema vai ser dividido em 2 blocos. Eu preciso só saber o horário que termina a minha primeira fala aqui. Você que pode me ajudar depois a me orientar. Eu sei que é meia hora, né? Eu não sei exatamente o horário que eu termino. Mas, enfim. Ótimo. Então tá. Então, nós vamos trabalhar no primeiro bloco uma introdução sobre o problema da relevância ou não do cristianismo na esfera pública, e depois a gente vai tentar aprofundar um pouco mais a temática e a gente vai ter um espaço para um bate-papo. Gente, a gente sabe que as tensões entre religião e política, no atual cenário político que nós temos no Brasil, parecem quase inevitáveis. É claro que essas tensões ficam mais evidentes quando a gente pensa nos debates com relação ao aborto, as temáticas clássicas,
em que sempre são muito sensíveis em relação à fé cristã, né? A questão do aborto, a questão dos movimentos de gênero, que são temáticas que tocam muito nessa questão da nossa fé cristã. Mas é até um pouco cansativo, porque parece que o cristianismo só sabe lidar com essas questões, e a gente vai ver que não é bem assim. Mas a gente tem uma educação popular, uma educação no senso comum, de que religião e política não se discutem. E parece que a coisa ainda fica um pouco mais intensa quando a gente pensa em religião e política, né? Religião e política como coisas que devem estar juntas, né? Quando o debate é um debate que afeta de alguma maneira tanto a instância religiosa quanto a instância política, né? Questões morais e por aí vai. Nesse caso, pessoal, os ânimos do pessoal aí ficam um pouco elevados de forma quase inevitável, né? Parece que não é muito politicamente correto, me perdoe a ironia, né? Evitar debates que tocam em ambos os assuntos, tanto a esfera religiosa quanto a esfera política. Mas isso decorre, gente, de um fato relativamente comum, assim, de que religião é alguma coisa de foro íntimo. Religião é alguma coisa da esfera privada, da escolha subjetiva. É um direito do indivíduo e da vida privada dele. Isso não tem nada a ver com a esfera pública. Isso não tem nada a ver com a esfera política. Religião é uma experiência privada, são escolhas morais de uma instância intimista, que não afeta em nada e não tem nenhuma implicação com problemas de natureza pública. Mas de onde se origina, gente, esse discurso de que religião é dessa instância pessoal e que ela não tem nenhuma relevância objetiva, nenhuma relevância, por exemplo, sobre educação, nenhuma relevância sobre segurança pública, saúde pública e outras questões que estão aí presentes no debate da vida comunitária, da vida social? Bom, para a gente entender de onde veio esse mito, que eu já parto dessa tese de que isso é um mito, de que religião não tem nada a ver com a esfera pública, nós precisamos entender como que esse mito foi construído. Esse é um mito que foi construído, ele foi elaborado intencionalmente, né, na esfera da política, na esfera da vida cultural, da filosofia, e existe uma imposição de fato cultural, existe inclusive um lobby político que tenta segregar qualquer tipo de opinião que ela nasça ou tenha origem na dimensão religiosa. Para a gente entender isso, a gente precisa entender uma distinção básica entre laicidade e laicismo. Hoje se fala muito sobre isso. O Estado é laico. É a reação imediata sobre qualquer tentativa da esfera religiosa de se posicionar em relação a questões públicas. Bom, a gente precisa pensar aí a partir da Revolução Francesa ou da Revolução Iluminista, que começa ali no século XVIII, claro, sob inspiração de complexos movimentos. A gente não pode falar e tratar o movimento da Revolução Francesa como uma coisa simples, monolítica, não. É uma coisa complexa. Foram vários movimentos que deram origem ao movimento iluminista. Mas a gente tem que pensar que a gente tem aí um lastro, né? A gente tem aí uma genealogia desse movimento que é oriunda desde lá dos movimentos humanistas. E basicamente, gente, o movimento iluminista vai afirmar que a vida pública ela tem que estar livre da influência da religião. Que a vida pública ela não precisa adotar, e o Estado não precisa adotar, uma religião estatal ou uma religião oficial. Claro que, em certa medida, nós cristãos deveríamos concordar parcialmente com essa afirmação. A afirmação da não adoção de uma religião oficial, de uma religião estatal. Mas nesse caso, gente, para o iluminista ou para o movimento humanista, a razão pura, a razão seria a instância religiosamente neutra. A instância em que religião não entra. A gente não precisa recorrer à fé para explicar questões de natureza pública, se a gente tem um aparato que se chama razão, que é religiosamente neutro. Essa é a tese que foi defendida a partir do movimento iluminista. A gente não precisa de crenças religiosas, crenças ditas não racionais, para orientar a nossa ação na esfera pública. Nesse caso, então, gente, claro que no Estado laico a religião ela é garantida, ela é protegida, mas como um direito individual. A religião como um direito individual e uma escolha de foro íntimo, uma escolha pessoal, subjetiva. Ficando, então, nesse caso, a prática religiosa restrita à vida pessoal, à vida familiar e à vida da igreja. Tá? Então, esquece, religião não tem nada a ver com a vida pública nesse discurso, porque na esfera pública o debate se dá no campo da razão, no campo da lógica, então, no campo das proposições lógicas. Então, se você quiser discutir alguma coisa da dimensão política, você tem que abandonar a sua experiência religiosa,
Você tem que abandonar a sua visão de mundo religiosa e tem que adotar uma postura racionalmente neutra. Tá? Isso é um discurso tipicamente iluminista, moderno, tá, gente? Para ser mais claro. Algumas pessoas vão dizer que a modernidade nasce aí. Que a modernidade nasce nessa ruptura com a esfera religiosa, ou seja, a esfera religiosa não pode mais interferir em questões de foro público, ela tem que ser garantida, protegida, mas restrita à experiência pessoal, individual, ou minimamente eclesiástica das pessoas. Gente, claro que uma definição apropriada de Estado laico, ela é apoiada, inclusive, por cristãos mais sóbrios. Claro que, em algum sentido, nós concordamos com a ideia de uma laicidade. Principalmente, gente, quando nós cristãos, que temos uma influência mais agostiniana, né, o que eu quero dizer agostiniana? Uma influência mais paulino-agostiniana, no sentido de que nós reconhecemos que as estruturas do mundo, em específico a estrutura humana, ela está afetada pelo que nós chamamos de queda, ou que nós chamamos de pecado, né? E a partir daí, nós cristãos somos relativamente céticos. Eu falo que o cristão é o cético dos céticos. Em que sentido? Eu falo que, se você olhar de uma determinada visão, um ateísta, por exemplo, um ateísta ele é muito crente. Muito crente. Por que ele é muito crente? Porque o ateísta, ele meio que acredita em quase tudo, menos em Deus. E o cristão é o contrário. A gente não acredita em quase nada, só em Deus. Então a nossa postura é mais cética do que dos céticos. Por quê? Porque a gente não acredita em empreendimentos humanos, a gente não coloca toda a nossa fé em empreendimentos humanos, até mesmo em empreendimentos políticos. Em algum sentido, o cristão é resistente a ideologias que prometem quase a instauração de um reino messiânico na Terra. Aí muita gente podia dizer assim, mas isso não seria uma postura meio anabatista, uma postura assim, meio fatalista, de passividade política do cristão? Não, ao contrário. Na verdade, a nossa ação política é uma ação política realista. A gente sabe quem é o homem. A gente sabe o que a queda provocou na vida moral humana. A gente sabe como que os nossos empreendimentos são passíveis de corrupção, justamente por causa da fragilidade e dos efeitos radicais do pecado na natureza humana. É por isso que nós cristãos somos, em algum sentido, céticos e realistas diante do cenário político e de qualquer tipo de ação política. Isso não significa que sejamos cínicos. Isso não significa que somos, por exemplo, passivos, desesperados ou diante de dilemas de natureza política. Ao contrário, nós somos realistas, é o que nós chamaríamos de realismo cristão. Então, enquanto realistas cristãos, é claro que a gente sabe que um Estado cristão, né, não seria sinônimo de um Estado justo. Mesmo cristãos são passíveis de corrupção. Mesmo cristãos são passíveis de serem afetados pelo pecado, mesmo um cristão regenerado. Então, o realismo cristão não permitiria o apoio ou a adesão de cristãos a nenhum projeto civilizatório ou político com pretensões messiânicas. Então, esses projetos, assim, já viu? Radicais, que dão explicação para tudo, né? Que explica todo o fenômeno político, todos os dilemas. Se a sociedade fizer assim, as coisas vão mudar, que a gente vai ter uma vida maravilhosa e todo mundo vai ter uma vida paradisíaca. Nós cristãos desconfiamos muito de projetos que querem estabelecer um paraíso na terra, ignorando completamente a centralidade de Deus e de Cristo. De novo, mesmo um projeto feito dessa natureza, a partir do reconhecimento de Cristo como Senhor, mas que não tem a presença real de Cristo no horizonte do tempo e da história, nós teríamos problemas de adesão. Teríamos problemas de adesão. Nós não abraçaríamos isso de forma irrestrita. Eu não acho que uma sociedade teocrática seria melhor do que uma sociedade, por exemplo, anárquica. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Né? Por outro lado, esse realismo que nós temos, agostiniano, né, que foi retomado pela tradição protestante, comporia o DNA de uma dualidade, ou seja, de que é necessário ter uma separação. Necessário ter uma separação entre Estado e religião. O que não significa segregação dessas duas dimensões. Observe, eu falei dualidade, eu não falei dualismo. Dualidade significa que existe uma dimensão, que é a dimensão religiosa, que ela tem a sua peculiaridade. Existem leis estruturais que definem o que é o fenômeno religioso, ou a esfera religiosa, ou a esfera da igreja.
E existem leis estruturais que são específicas que definem a dimensão política ou a dimensão do poder público. E que, claro, a lei de uma esfera não pode se sobrepor à outra. A lei que determina ou que caracteriza a esfera religiosa, ela não pode invadir a esfera pública. Invadir, observe a palavra. O que não significa que sujeitos que pertencem a uma comunidade religiosa não possuem, na sua dimensão moral ou na sua dimensão de visão de mundo, elementos que não possam enriquecer a esfera política. São coisas bem diferentes. Nós não estamos falando de sobreposição de uma esfera sobre a outra. A propósito, a experiência de sobreposição da esfera religiosa sobre a esfera política, nós já experimentamos na Idade Média. E sabemos o que dá uma igreja-estado. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse detalhe, que em algum sentido, a ideia de um Estado laico tem raízes profundas na própria fé protestante. Então, e é curioso porque o pessoal fala assim, o Estado é laico, quase que num tom de neutralidade religiosa. Como se laicidade fosse alguma coisa que exclui o elemento religioso, quando o próprio conceito de laicidade dependeu da fé protestante para existir. Que ironia. Mas é o que acontece. É o que acontece. Então, gente, sem uma clara distinção entre esfera religiosa e esfera pública, nós teríamos dificuldades de manter a ordem pública, as liberdades individuais e dificuldade para garantir certa pluralidade cultural religiosa. E depois nós vamos ver como que essa pluralidade é importante. Para garantir a liberdade do cristão, nós precisamos garantir a liberdade de outras comunidades morais. Então, por exemplo, você trabalhar em termos políticos para a eliminação de outros agrupamentos religiosos que não são do universo cristão, pode um dia comprometer a própria liberdade cristã, a própria integridade da comunidade cristã na esfera pública ou o direito dele existir na vida social. Então, gente, observe, a clara distinção entre esfera religiosa ou esfera eclesiástica e a esfera pública, a esfera política, não significa que essas esferas são impermeáveis. Não significa que uma esfera tem que estar isolada da outra. Porque muitas vezes, é o que nós vemos no discurso moderno iluminista. É o quê? Vamos deixar tudo muito separado. A esfera religiosa tem que estar muito distante da esfera política e vice-versa. De novo, o fato de você fazer uma distinção clara entre essas duas dimensões não significa que essas dimensões não possam dialogar. O que não pode acontecer é uma sobreposição ou uma invasão de uma esfera sobre a outra. O Estado não pode interferir na esfera religiosa de forma arbitrária. Não pode entrar na esfera religiosa a ponto de impor sobre a esfera religiosa a sua estrutura. Como acontece em alguns países em que você tem igrejas estatais. Igrejas estatais. Não, existe uma autonomia na esfera da igreja que precisa ser respeitada. E vice-versa. Existe uma autonomia na esfera pública, que é a esfera da igreja, ela não pode se impor. Mas ela pode dialogar. Mas ela pode participar dessa esfera. Eu vou explicar isso depois. Então está claro que a distinção entre esfera pública e esfera religiosa não significa que elas são impermeáveis. Não significa que não há nenhum tipo de fluxo de alguma coisa entre uma esfera e outra. Gente, as marcas da religião na organização dos estados modernos, como nós temos hoje, e nas democracias modernas, são indeléveis. Elas estão lá. Seria quase inconcebível a gente pensar, por exemplo, em direitos humanos sem a influência do cristianismo. Isso aí é fato. Se você ler um livro de um autor chama Nicholas Wolterstorff, não tem em português, chama Justice, Right and Wrongs. Ele vai mostrar as raízes judaico-cristãs da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um conceito básico que está na declaração, dignidade. Gente, dignidade é um conceito que seria inadmissível no Ocidente, nas sociedades modernas, sem a cultura judaico-cristã. A gente não teria um conceito chamado dignidade sem a civilização, sem a ética judaico-cristã. Por quê? Se você for na cultura grega, você não tem um conceito desenvolvido de dignidade humana. Você tem, por exemplo, dignidade de determinados sujeitos, mas dignidade humana universal, você não tem isso no mundo grego. Você não tem isso no mundo babilônico, na cultura egípcia. Você não vai encontrar isso no mundo persa.
Você não vai encontrar isso no extremo Oriente. Por quê? Porque o conceito de dignidade humana está profundamente ligada ao que nós chamamos de um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O conceito criacional de que Deus forjou o homem a partir de quem ele é. Deus determina a dignidade humana, que é uma dignidade universal. Não é uma dignidade que está restrita a determinados grupos ou determinadas etnias, determinadas raças, determinados clãs. Não. A dignidade humana de um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus é uma dignidade universal. Mas quem disse isso? A Bíblia disse isso. Então, as marcas do cristianismo na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no que nós chamamos hoje de sociedade moderna são indeléveis. Então, a afirmação de que a esfera religiosa não tem nenhuma relevância para a esfera pública já começa a ter problemas aí. Já começa a ter dificuldades aí. Bom, mas Igor, que projeto é esse que tenta dizer o tempo inteiro que religião não tem nada a ver com política? Que a esfera religiosa não tem nada para dizer em termos públicos? Nós damos um nome para isso. Chama-se secularismo. Secularismo. Gente, o que é o secularismo? Curiosamente, o termo secularismo já é religioso em si. Já começa o problema aí. O termo secular, do latim seculum, era um termo usado na teologia medieval para se referir ao período que existe entre a queda do homem e a redenção do homem. Séculum seria esse período. Então, secular seria o período em que Deus está ausente. Na visão medieval, é como se Deus estivesse ausente. Ele só está presente na Eucaristia. Fora da Eucaristia, o mundo está entregue a leis naturais. O que a gente chama de pensamento tomista, que não é necessariamente São Tomás de Aquino, mas é como São Tomás foi interpretado na escolástica medieval, é que Deus está ausente do mundo. Ele só se torna presente por meio da graça que é infundida por meio da igreja e da Eucaristia. Fora isso, a esfera pública está entregue a leis naturais. Veja que coisa interessante. A leis naturais, e que compete ao homem se organizar a partir das leis naturais para poder criar uma sociedade relativamente justa. Mas Deus não teria nenhum tipo de envolvimento nisso. Gente, aí já, na Idade Média, nós temos o germe do secularismo, em que Deus e a religião estão ausentes da esfera pública e que a participação cristã está restrita, a experiência com Deus está restrita meramente na vida eclesiástica, na experiência religiosa. Curioso. Então, secularismo não é um termo que em si já é religiosamente neutro. O próprio termo secular já está carregado da presença teológica. Já tem um problema aí. Eu acho curioso que a gente tem lá em BH, na universidade, é interessante porque a BU está sempre lá em relativas tensões com o movimento de jovens secularistas dentro da universidade. E aí, nos debates públicos que já aconteceram lá, sempre houve essa temática de que, pessoal, mas vocês são secularistas, se posicionam contra qualquer tipo de atuação de origem religiosa dentro da esfera pública, na universidade, na ciência, mas o termo que vocês adotam já é religioso. Tem origem religiosa. Então, o secularismo, gente, não passa de uma imposição de uma visão de mundo que se pretende arreligiosa sobre outras visões. Geralmente você detecta o discurso secularista quando se diz assim, eu estou falando de ciência, não estou falando de religião. Eu agora estou falando de política, não estou falando de religião. Eu agora estou falando de como a sociedade se organiza, não estou falando de fé. Esse tipo de frase que a gente escuta muito na universidade e nos debates públicos, ele tem uma origem. E tem um nome para isso. Secularismo. E o secularismo tem um probleminha, porque ele se coloca como um sistema de crenças superior em relação a todos os outros sistemas de crença. Ele vai se impondo e ele vai empurrando outras tradições, seja religiosa ou não, tradições étnicas, né? Tradições religiosas, tradições culturais, comunitárias locais. Todas essas tradições elas são colocadas à margem do debate político e ela assume a total legitimidade em questões de foro público.
Então, se vamos supor, uma comunidade indígena, não vou nem falar de cristão evangélico, uma comunidade indígena tem um determinado conhecimento político sobre como a sociedade deveria se organizar, e ela entende que essa tradição é relevante para a esfera pública, para que as pessoas aprendam a ter uma qualidade na vida política, ou que isso vai beneficiar um determinado agrupamento cultural. Se ela chegar na esfera política e falar, olha, lá na nossa tribo, a gente faz votação assim, vocês deveriam fazer assim porque lá funciona. E eu acho que faz sentido por isso, por isso, por isso. Um secularista honesto, dentro da sua visão de mundo, diria assim, por favor, isso é um debate não racional, isso é uma proposta não racional, isso é uma coisa tribal, comunitária de vocês, não tem nenhuma plausibilidade racional, então, por favor, não traga a sua sugestão política para o nosso debate. Claro que, quando é um cristão evangélico dizendo, olha, eu acho que é interessante a gente cuidar do pobre com um pouco mais de zelo, porque a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos vulneráveis. A fé cristã fala que eles são pessoas carregadas de dignidade humana, a gente precisa prezar pela proteção dos mais fracos. Olha, desculpa, isso é um debate de natureza religiosa, então, por favor, isso não tem racionalidade no seu argumento, então, por favor, cale-se, que agora a gente vai falar sobre razão e política. Secularismo, tá, gente? Secularismo. Então, ele se coloca como um sistema de crença superior, empurrando para a periferia, já estou encerrando o primeiro bloco, qualquer outra tradição que não seja racionalmente plausível. Claro, gente, que não tenho dúvida de que é um direito de uma determinada comunidade moral defender a plausibilidade do seu discurso diante das outras. E, de fato, esse é o debate que se quer evitar pelo senso comum. Porém, o secularismo geralmente se vale de um discurso que, guarde essa palavra, um discurso de neutralidade. Então, observe, o secularismo existir, ele precisa defender que ele é religiosamente neutro. Então isso significa o quê? Significa que se eu descobrir no secularismo que a afirmação de que eles são religiosamente neutros é um mito, o secularismo cai. E ele se coloca igual a qualquer outra visão de mundo que existe por aí. Ela não tem nenhum privilégio em termos de discurso político, nenhum privilégio em comparação a nenhum outro agrupamento cultural. Seja religioso, seja étnico, não importa. A questão é que o secularismo se coloca sobre um cavalo, ele se coloca sobre uma posição elevada e ele legitima essa posição a partir do discurso de neutralidade religiosa. Olha, nós somos religiosamente, culturalmente neutros. E muito do discurso que a gente escuta por aí, o Estado é laico, na verdade o que essa pessoa está dizendo é o Estado é secular. O que está sendo defendido não é a laicidade no sentido que nós falávamos antes, de dizer que a esfera religiosa tem a sua natureza, a esfera política tem a sua natureza, uma não pode se sobrepor à outra, mas podem dialogar. Isso é laicidade. Isso é um Estado laico. Mas muita gente está confundindo o Estado laico com o Estado secular. E Estado secular tem uma outra implicação. Significa que nenhuma minoria ou nenhum agrupamento étnico, cultural, pode entrar no debate público. Claro que existe uma série de ambiguidades aí. Porque existem movimentos de minorias culturais que se afirmam politicamente, se valendo do discurso de laicidade, isso que é o mais louco, se valendo do discurso de que o debate político é religiosamente neutro, então valores religiosos não podem entrar aqui. Ué, mas o valor desse determinado discurso cultural pode? Vocês estão vendo como é que a coisa é grave? E que a gente está sendo desafiado a se posicionar enquanto cristãos, respeitando alguns parâmetros que, na nossa concepção de mundo, que é cristã, a gente precisa dar respostas. Caminhando para o final desse bloco. Quando o secularismo fala nós somos religiosamente neutros, o que ele quer fazer com isso? Ele quer desqualificar qualquer tipo de posicionamento moral, filosófico, político, oriundos de comunidades que são explicitamente confessionais. Então, se você é e pertence a alguma comunidade, associação de bairro, um trabalho social que é explicitamente confessional, o discurso secularizante vai te excluir do debate. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a sua roupagem religiosa, essa é a imposição secular,
Você tem que tirar sua roupagem religiosa, sua roupagem confessional, renunciar à sua visão de mundo para assumir um discurso racionalmente neutro. Religiosamente neutro. E eu quero te desafiar a pensar que é um problema para o segundo bloco. Problema para o segundo bloco. O secularismo, ele é confessionalmente neutro, partindo do pressuposto que confissão é você acreditar, você tem um sistema de fé, de crenças, que você interpreta o mundo, você se relaciona com as pessoas e com a sociedade a partir de um sistema de crenças. A pergunta é, o secularismo não tem um sistema de crenças? Pergunta provocativa para o segundo bloco. Vai pensando, vai fritando o cérebro. Então, será que o secularismo é religiosamente neutro? Absolutamente neutro em termos religiosos, em termos de crença? É isso que a gente tem que discutir depois. Pessoal, muito obrigado.